Galerinha, bora responder essa questão aqui. Tá assim, ó. Os ônibus espaciais devem carregar tudo o que necessitarão durante uma missão, desde o combustível até o ar que será respirado pelos astronautas. No caso do ar, são necessários equipamentos que purifiquem a atmosfera dentro da nave, retirando o gás carbônico CO2 produzido. Essa reciclagem da atmosfera é feita através de várias reações de oxirredução. A respiração de um astronauta numa nave espacial causa o aumento da concentração de dióxido de carbono na cabine. O dióxido de carbono é continuamente eliminado através de reações químicas com reagentes apropriados. Em cada situação a seguir, forneça as reações apropriadas balanceadas. Beleza? Tá assim, ó. Letra A. Em missões curtas, todo o oxigênio é armazenado e não precisa ser regenerado. Somente o CO2 necessita ser removido. O dióxido de carbono é removido através da reação com hidróxido de lítio. Então, reação aí, ele quer que a gente escreva a reação. Tudo bem? Então tá. Aqui, gente, é dióxido de carbono, beleza? Dióxido de carbono com hidróxido de lítio. Galera, olha só. Nós temos aqui, então, uma reação de uma substância básica, hidróxido de lítio, tudo bem? LiOH, mais uma substância ácida, dióxido de carbono, CO2. Ou seja, substância ácida com substância básica vai produzir o quê? Ué, ácido e base, reação de neutralização. Tranquilo? É uma reação de neutralização. Aqui, galera, vai depender, para a gente montar essa reação, vai depender da facilidade e familiaridade que você tem. Se você sabe que o CO2 forma o ânion carbonato, então você já tem o ânion carbonato aqui. Ânion carbonato que é o CO3 menos 2. E o hidróxido de lítio forma o cátion lítio, que é Li+. Pronto. O que a gente faz? Joga o 2 do ânion para cá, joga 1 para cá. Teremos o carbonato de lítio, Li2CO3. Mas, como a gente tem um hidrogênio aqui, né, para produzir água, a gente tem a produção de água, H2O. Pronto, beleza. Produzi aqui. Agora, se você não sabe que o CO2 vai produzir o carbonato, você vai assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que decorar? No caso, eu falaria que tem, porque facilita, você ganha tempo. Fazer a montagem. Por quê? Mesmo aqui, vamos lá, se ele não colocasse o CO2, colocasse um outro anidrido qualquer, que não é típico, não é que aparece muitas vezes. Eu falo que você tem que decorar aqui do carbonato, né? O CO3-2, porque ele é um ânion muito comum. É um ânion que aparece várias vezes, tudo bem? E por ser um ânion comum que aparece várias vezes, é interessante que você saiba, tá bom? Mas vamos lá. Temos o seguinte. Olha só, o que você teria que fazer para você achar o ânion? A estrutura, você tem um anidrido e você quer achar o ânion. Você vai pegar o anidrido, CO2, reagir ele com água. E aí você terá o ácido, H2CO3. Tudo bem? Agora que você tem um ácido, você retira os hidrogênios. Quantos hidrogênios ele tem? 2. Então, 2H+. Como é que fica a estrutura sem H? CO3. Como saiu duas coisas positivas, ele tem que ficar com duas cargas negativas. Pronto. Agora eu achei o ânion. Tudo bem? Então é assim, você vai pegar lá o anidrido, CO2, reagir com a água, produzir o ácido. Produzir o ácido, você retira o H+, e você tem, no final, o ânion. Pronto. Isso serve para qualquer anidrido que você queira transformar em ânion. Agora que você tem o ânion, você precisa do cátion, né? Já que a sal é a união de cátion e ânion. O cátion nada mais é do que você pegar a estrutura da base e tirar o H. Então, se eu tiro o H, que é menos, sobra a estrutura do lítio, que é mais. Porque se tem uma coisa negativa, eu tenho que ter uma positiva. Pronto. Se eu tiro o OH menos, só sobra o Li+. E aí depois você cruza os valores do Li+ com o CO3-2. Você cruzando os dois valores, nós passaremos a ter aqui então a estrutura de Li, vem o 2 para baixo, e CO3, beleza? Mais água, né? A neutralização de modo geral produz sal mais água. Pronto, sal mais água aqui. Pronto, essa seria a reação aqui. Obrigatoriamente, gente, vocês têm que fazer esse passo a passo de reagir com água e tudo mais? Não. Vai depender da familiaridade, né, e do grau de conhecimento que vocês têm lá. Quanto mais coisas vocês souberem, mais detalhes vocês vão colocando aqui, tá bom? Ou mais rápido você vai fazer. Mas mostrei aqui como é o passo a passo que você teria que fazer aqui para achar essa reação. Tudo bem?
Beleza, aqui. Letra A é isso. Vamos para a letra B. Galerinha, tá assim, ó. Em missões longas ou a bordo de estações espaciais, o oxigênio precisa ser regenerado. Um meio de se remover o gás carbônico e regenerar o gás carbônico é a reação com superóxido de potássio. Reação com superóxido de potássio. Povo, e aí? Como é que a gente vai montar isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós temos que lembrar aqui quem são os reagentes. Basicamente é isso. E os produtos. Ele falou, ó, reação vai gerar gás, remover gás carbônico. Então, remove é reagente. Então, CO2 é reagente. E gerar oxigênio, ó, vai gerar oxigênio. Então, vai gerar no final O2. Tudo bem? É a reação com superóxido. Ó, reação com quer dizer que ele é reagente. O que é superóxido de potássio? É o K2O. Tudo bem? É o K2O. Beleza? K2O não. KO2, perdão. KO2. KO2. K2O não. K2O é o óxido. É KO2. Beleza? KO2. Beleza. Então, por que é KO2? Já explico como é que a gente chega na forma, mas estou fazendo aqui de forma que como se você soubesse de forma decorada. Tudo bem? Você já soubesse as substâncias. E aí? Gás carbônico CO2, superóxido de potássio, não é isso? E vai tirar aqui. Mas e aí? Quem vai produzir? Gente, de forma geral, os peróxidos e superóxidos, eles são formados pela família 1A e 2A. Tudo bem? Família 1A e 2A. Ou seja, são substâncias dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Ou seja, são substâncias básicas. Substâncias básicas reagindo com CO2, que é ácido. Ácido e base produz o quê? Sal. Então, qual é o sal que vai produzir? K2CO3. Por que K2CO3? Porque o CO2 forma o carbonato e o peróxido ou superóxido de potássio forma o potássio. Então, forma o carbonato de potássio. Tom, como é que você chegou nessa fórmula aqui? Primeiro raciocínio, entendeu? O que eu fiz? Coloquei um ácido e base, formei um sal. Tudo bem? E por que o O2? Porque ele falou que vai gerar oxigênio. Então, gerar quer dizer que é no produto. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa reação. Lembrando que a gente tem que balancear aqui as reações, mas não estou balanceando agora, não. Mais importante, gente, do que você montar a reação já balanceada, é montar a reação. Você monta a primeira reação, depois você se preocupa com o balanceamento. Tá bom? Então, vamos lá. Montei a reação. Só que você fala assim, Tom, eu não sei nada dessas coisas. Então, vamos lá. Vamos lá. Se você não sabe, vamos pensar aqui. Primeiro, gás carbônico, gente, aí não tem jeito. Você tem que decorar mesmo. Gás carbônico é CO2. Pronto. Agora, o que é um superóxido? Superóxido, gente, aí você tem que lembrar o seguinte. Tanto faz peróxido ou superóxido, tudo bem? Peróxido ou superóxido é O2. Peróxido ou superóxido. A diferença é que o peróxido é menos 2. Peróxido é O2, né? O O2. E em cima a carga é menos 2. Isso é o peróxido. Porque se você calcular aqui, o NOx médio, né? Se você for calcular, qual é o NOx do oxigênio aqui? Não sei, chama de X. Então, X vezes 2 vai dar 2X. É igual à carga que está em cima, que é menos 2. X é igual a menos 1. Então, o NOx do oxigênio no peróxido é menos 1. Beleza? Agora, quando você quer achar o superóxido, que é o que ele está falando aqui, nós vamos colocar O2, porém a carga que vai ficar em cima é menos 1. Tudo bem? Só menos ou menos 1. Se você calcular o NOx aqui, ó, X, que é o NOx que eu quero saber, vezes 2 oxigênio, então vai dar 2X, é igual à carga que está em cima, que é menos 1. Vou achar que X é igual a menos meio. Então, o NOx médio do oxigênio é menos meio. Essa é a definição de peróxido e superóxido. Peróxido é o óxido, né? É o óxido que o oxigênio tem NOx menos 1. E superóxido é o óxido que o oxigênio tem NOx menos meio. Bom, de forma mais simples, mais direta, seria isso aqui. Então tá, eu já sei aqui como eu vou achar o meu peróxido. Eu tenho que colocar O2 e em cima menos 1. Como é um superóxido de potássio, eu tenho que ligar com potássio. Potássio é K+. Tudo bem? O que a gente faz? Cruza as cargas. Joga um para cá, joga um para cá. Teremos a estrutura K1, não precisa colocar, O2, eu vou jogar um para baixo, né? Não fica nada. Então, KO2. Então, vou reagir CO2 com KO2. Pronto. Beleza? Então, é isso aqui. Beleza? Montei a minha primeira parte da reação aqui.
beleza? Aí o que que acontece? O que que acontece aqui? No caso, temos essa estruturazinha aqui. O que que vai acontecer? Ele falou que vai formar gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, gente, já é garantida, O2. E na verdade, vocês vão encontrar muitos livros, né, falando aí que o que que vai definir, né, as reações com peróxido e superóxido é basicamente o quê? A formação do gás oxigênio. O principal peróxido que a gente trabalha é justamente o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né? O H2O2 ou água oxigenada. Por quê? Porque forma água, H2O, e o gás oxigênio. Então, a maioria das reações de peróxidos e superóxidos, tudo bem? De peróxido e superóxido, eles vão formar o gás oxigênio, beleza? Só que aí, além disso, pode ter outras reações. Não é obrigatório formar, porque tem algumas reações que não vão formar por alguns motivos. Mas, de modo geral, peróxidos e superóxidos, eles vão formar o gás oxigênio. No caso, como aqui a gente tem um superóxido, perdão, com característica básica, tudo bem? Tem característica básica. Reagindo com o CO2, que tem característica ácida, além do O2, que é característico, né, na maioria das vezes, de peróxidos e superóxidos, ele acaba produzindo um sal. Quem é o sal que vai produzir? Aí, para a gente achar o sal, o que a gente tem que fazer, gente? Nós precisamos primeiro do cátion. Quem é o cátion? O cátion vem do grupo básico. No caso, o grupo básico é o KO2, que é o K+. E o CO2, ele vai formar o ânion carbonato. Quem é o ânion carbonato? CO3 menos 2. Tom, como é que você sabe que o CO2 vai virar CO3 menos 2? Porque você tem que decorar que o CO2 produz o ânion carbonato. Se você não decorou, não tem problema. Você tem que saber montar de qualquer substância. É bom você decorar para você ganhar tempo. Mas se você não decorou, não tem problema. O que você vai fazer? Você pega lá o anidrido CO2, reage ele com água. Quando você pegar o anidrido e reagir com água, você vai produzir o ácido HCO. É sempre a mesma estrutura, né, gente? Hidrogênio, elemento, oxigênio. Nós temos 2 hidrogênios no reagente, fica 2. Nós temos 1 carbono no reagente, fica 1. Nós temos 3 oxigênios no reagente, fica 3. Pronto. H2CO3. Tá bom? É sempre assim, só você contar tudo. Você pega a quantidade e soma. Literalmente é isso. E aí depois você vai lá e retira hidrogênios. Então, vou retirar H+, e vai sobrar a estrutura sem oxigênio, que é o CO3. Como eu tenho 2 hidrogênios, vai ficar 2H+. Se ficou 2 cargas positivas de um lado, tem que ficar, 2 cargas negativas do outro lado. 2 cargas negativas do outro lado. CO3 menos 2. Pronto. É assim que a gente acha o ânion de qualquer estrutura. Como é que a gente acha o ânion de qualquer estrutura? Você pega lá o anidrido, que nesse caso é o CO2, vai reagir com a água, H2O, soma a quantidade, literalmente soma a fórmula. Nesse caso vai ficar H2CO3. Aí você pega o H2CO3, tira os hidrogênios, ou seja, tira 2H+. Se você tirou 2H+, 2 cargas positivas, tem que sobrar o CO3, que tem 2 cargas negativas. Pronto. Achei CO3 menos 2. De novo, a facilidade vai de acordo com o seu grau de nível aí de conhecimento. Então, eu tenho CO3 menos 2. Jogo o 2 para cá, jogo o 1 para cá. Beleza? Lembrando que primeiro vem as estruturas positivas, então vai ser K com um 2 embaixo e na frente o CO3. Pronto. Tudo bem? Então, a reação nossa é essa aqui. CO2 mais KO2, formando K2CO3 mais O2. Tudo bem? Montei a reação. Montei a reação aqui da letra B. Tranquilo? Pronto, montei. Ótimo. Beleza? Vamos montar a reação da letra C. O que está pedindo aqui na letra C? Em emissões realmente muito longas, como a permanência em estações espaciais, outros processos de reciclagem do oxigênio precisam ser usados para o aproveitamento total dos recursos da nave. O dióxido de carbono pode reagir com o hidrogênio produzindo carbono e água. Galera, olha só, como é que a gente vai responder essa questão aqui? Literalmente fazendo o que ele falou pra gente. Ele falou, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono pode reagir com o hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, né, o dióxido de carbono reagindo com o hidrogênio. Então, dióxido de carbono é o gás carbônico, CO2, reagindo com o hidrogênio, H2, produzindo carbono, C, mais água, H2O.
produzindo carbono e água. Pronto. Entendeu aqui? O que eu tinha que fazer, gente? Eu tinha que literalmente colocar o que ele estava falando para eu fazer. Eu não fiz nada além do que ele falou. Eu tinha que saber que dióxido de carbono era o CO2, tudo bem? Eu tinha que saber isso aqui para a gente conseguir montar. Mas é só isso, literalmente só isso. Montei a reação. E aqui, olha só, de modo geral, para quem vai fazer provas que não sejam abertas, o importante é você achar a reação, porque os balanceamentos, a maioria das vezes vem letra A com uma equação diferente, letra B, C, D, e cada letra vem com uma equação diferente. Então você não precisa se preocupar com o balanceamento. Basta você achar as substâncias que você vai acabar achando a resposta ali. Tudo bem? Que foi o que eu achei aqui. Só que, para quem vai responder a questão aberta, é interessante que você monte a reação balanceada, mesmo porque ele pediu para balancear, né? Lá no enunciado, lá no final, ele pede, quer ver? Ó, monte, forneça as reações apropriadas e balanceadas. Tudo bem? Então, se eu não balancear aqui, eu vou estar errando o comando da questão. Mas por que eu primeiro montei a reação sem balancear? Porque, como eu falei, na maioria das vezes as questões, para quem vai responder prova fechada, não tem que preocupar muito com isso, porque normalmente as reações, né, em cada alternativa vem vem com balanceamento, vem reações diferentes, então você não preocupa com balanceamento. Você achou os reagentes e produtos certos, você marca a resposta, tá bom? Agora vamos fazer o balanceamento, vamos responder a questão corretamente aqui. Eu tenho que fazer o balanceamento dessa questão. Para a gente fazer o balanceamento, gente, o ideal é que você faça pelo método que você acha mais adequado. Tentativa, oxidação, do jeito que você achar que fica melhor, tá bom? Eu vou colocar aqui só direto para não ficar mostrando passo a passo, porque realmente, gente, balanceamento é muito, mas é muito chato a gente ficar fazendo passo a passo, né? Ainda mais uma questão que a gente já está demorando um pouquinho. Mas se vocês tiverem dificuldade em balancear alguma equação, você fala assim, Tom, estou com dificuldade de balancear nessa reação, que eu paro e explico, monto um outro vídeo para você explicando aí só o balanceamento dessa equação aí, tá bom? Mas essa primeira letra A, eu tenho que colocar aqui 2 no LiOH, porque aí se eu for contar, vão ser 2 litros no reagente e 2 no produto, tá bom? Vão ser 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto, tá bom? Basicamente é isso. Pronto. Outra coisa aqui, vamos lá, letra B. Letra B, para a gente balancear, o que eu tinha que fazer aqui na letra B para balancear? Eu tinha que colocar aqui 2 no KOH, no KOH não, no KO2. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor de enxergar. 2 no KO2, beleza? E teria que colocar aqui 3 sobre 2, ou 1,5 no O2, do jeito que você preferir. Porque, olha só, aqui nós teríamos um carbono, nós teríamos 4 oxigênios, então aqui a gente teria 4 com, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3, 6, não é isso? Vai dar 6 oxigênios, não é isso? 6 oxigênios, 2 potássios, pronto, tá balanceado aí, ok? Beleza. E na letra C, para a gente balancear a letra C, a gente teria que colocar aqui, no caso, tá faltando, gente, faltou aqui, verdade, ó, faltou aqui. Essa reação aqui, ela faltou o gás oxigênio, faltou o O2, faltou o O2. Porque, olha só, ele fala justamente aqui, ó, a reciclagem do oxigênio. Outros processos de reciclagem do oxigênio. Então, era importante lembrar aqui ó, do oxigênio. Faltou o O2. Verdade, agora que eu fui olhar aqui o balanceamento que eu percebi. Faltou o O2. Beleza? Então, essa letra C aqui, eu teria que colocar CO2 mais H2 formando o gás carbônico, água mais O2. Por quê? Ele quer reciclar o oxigênio, ou seja, ele quer produzir oxigênio novamente. Por quê? O CO2, o oxigênio, né? É consumido na nossa respiração e produzido CO2. Então eu pego dejeto o produto final, que foi o CO2, e produzo novamente o oxigênio lá, tá bom? E para ficar balanceado aqui, nós colocamos 1 sobre 2 aqui no oxigênio, porque vão ficar, né? 2 oxigênio, 1 carbono, 2 oxigênios e 2 hidrogênios aí, tá balanceado. Pronto, montei a reação, balanceei e ganhei meus pontinhos. Povo, de modo geral, fazendo os balanceamentos desta forma que a gente fez aqui, a gente consegue total em muitos lugares. Porém, é importante que você, além de colocar isso, você coloque os estados físicos de cada substância. Por que eu deixei isso para o final? Porque, presta atenção, se você não sabe o estado físico, não coloque. Por isso que eu deixei por último. Gente, porque se eu vier aqui e colocar O2 sólido, sendo que o O2 é gasoso,
é zero, perdi a questão inteira. A pessoa não vai, de verdade, poucos corretores vão, não vou considerar ao restante. Não, a maioria dos corretores, se você colocar o estado físico errado, ele vai dar zero para a questão inteira. Então, se você não sabe o estado físico, não coloque. Mas eu vou perder ponto. Beleza, você vai perder ponto, mas ainda assim você vai ganhar. Você vai perder uma quantidade de ponto porque você não colocou tudo o que precisava. Deu para entender? Mas se você coloca o estado físico errado, você perde ponto da questão toda. Pelo menos a maioria dos corretores consideram assim. Tom, eu vi a correção de tal lugar que não... Beleza, pode ser que algum seja mais bonzinho e fale assim, não, vou considerar por alternativa, por parte. Mas de modo geral, errou um, perde para tudo. Então, ideal é, não sabe o estado físico? Não coloca. Não sabe o estado físico? Não coloca. Tá bom? Agora, o ideal para ter uma resposta completa é termos os estados físicos. No caso, o CO2, ele é gasoso, o H2, ele é gasoso, tudo bem? O carbono, ele é sólido, né? Você pode colocar aqui graf também, que geralmente é o grafite, né? A água, ela está no estado líquido, tudo bem? Ela está no estado líquido, estado normal dela, e o O2 é gasoso. O O2 é gasoso. Pronto. Beleza? Voltando aqui nas alternativas anteriores. O CO2 é gasoso, beleza? Peróxidos são substâncias, né, iônicas, substâncias iônicas de modo geral são sólidas, né, são sólidas. K2CO3 é um sal, sais de modo geral são sólidos, não é isso? E O2 é gasoso, O2 é gasoso, tá bom? O2 é gasoso aí, beleza? Voltando aqui na letra A, o hidróxido de lítio também é uma substância iônica, substâncias iônicas geralmente são sólidas, tá bom? CO2 é gasoso, CO2 é gasoso. Carbonato de lítio é um sal, um composto iônico, compostos iônicos de modo geral são sólidos, e a água é líquida, beleza? Então é isso, tem que tomar cuidado, você viu que eu fui fazendo passo a passo, pensando em que prova que você vai fazer prova fechada, você, né, só precisa da reação normalmente sem balanceamento, porque são alternativas diferentes. Você vai fazer prova aberta, tem que colocar balanceamento, beleza? Ainda mais que a questão aqui pediu. Agora, tem que colocar o estado físico? Tem que colocar o estado físico. Mesmo se a questão vier, gente, escreva o estado físico. Se você não sabe, não escreve. Por quê? Você vai deixar de ganhar alguns pontos, porque você não respondeu a totalidade da questão, mas você não tira zero. Porque se você colocar o estado físico, vai ser considerado zero, tá bom? Então tem que tomar esses cuidados aqui com as questões, tá bom? Beleza? É isso. Galerinha, respondendo a dúvida que vocês colocaram aí. Seguinte, ó, em relação à questão de o peróxido, né? Reage peróxido ou superóxido? De modo geral, os peróxidos e superóxidos, se eles reagirem com água, eles vão produzir o gás oxigênio, né? Como eu falei, que geralmente é produzido, mais a base dele. Então, normalmente vai ser isso. Você pega o peróxido ou superóxido, coloca para reagir com água, ele produz a base daquele metal que foi produzido lá, né? E o gás oxigênio. Então, você colocou lá peróxido ou superóxido de lítio. Produz o quê? Produz água mais o gás oxigênio. De modo geral, é isso. Beleza? Aí, lógico, se for peróxido, superóxido, os balanceamentos vão ser diferentes aí e tal. Mas, basicamente, é isso aí. Tá bom? Então, tá sim. Então, esse raciocínio que vocês tiveram aí tá certinho. Tá bom? É isso.